Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Essa semana nós estamos continuando a nossa conversa da semana passada, juntando dois assuntos muito importantes, alimentação e diálogo, nesse caso entre pessoas e setores diferentes da sociedade. Estamos conversando com a Denise Chaer e conhecendo o projeto que ela fundou, os Novos Urbanos, que tem a missão de estimular esse tipo de diálogo e propor ações disruptivas, ou seja, que possam realmente transformar algumas questões importantes da sociedade. E agora nós vamos receber também o Paulo Magrão, vice-presidente da Associação Capão Cidadão e coordenador do Ponto de Cultura Alimentar existente na associação. Bom, eu vou começar, sei que o Paulo acabou de chegar no programa e tudo mais, mas quem não assistiu na semana passada, atualizar um pouquinho, Denise. Quer dizer, vocês hoje com os Novos Urbanos conseguiram um diálogo muito importante no setor de bebidas, né? Trazendo então principalmente a Coca-Cola como parceira, e hoje nós não temos desde o começo de agosto a distribuição e a venda para escolas infantis de refrigerantes e sucos que contenham açúcar, apenas o suco 100% e a água. Dito isso, quem não viu o programa assista para não ficar tão perdido. Agora eu te pergunto, dentro dos novos projetos, tem essa parceria com a periferia, o Capão Redondo. Conta um pouquinho o que acontece aí. Na verdade, o Paulo faz parte desde o início do diálogo, né? Então a gente teve o Paulo, teve o Thiago, da Agência Solano Trindade, e o Bruno Capão, do Ateliê Sustenta Capão. A gente teve 3 representantes dessa região de São Paulo no diálogo, junto com outros atores. O Banco Itaú teve presente, a Mil teve presente, USP, alguns parceiros também, principalmente da Secretaria de Educação e de Abastecimento Agrícola da cidade de São Paulo. Então a gente teve aí pesquisadores, enfim, outros atores como o Instituto Alana. Nessa diversidade toda, o Paulo teve presente desde o início. Então, quando a gente começou o diálogo, a gente foi mapear o sistema de alimentação e nutrição e entender o que estava acontecendo nesse ambiente alimentar. Então, a gente visualizou 6 principais elementos desse ambiente alimentar. A gente falou de processamento dos alimentos, a gente falou da agricultura, que é como os alimentos estão sendo plantados, né, hoje. A gente fala de cidades, e dentro de cidades a gente tem um dos temas que é o deserto alimentar. E a gente fala de perda da identidade cultural alimentar, e aqui tem também uma questão forte, que é o direito, né, do ser humano de ter acesso a uma alimentação adequada e saudável. A gente tem a publicidade como outro elemento do ambiente alimentar, e a gente tem a invisibilidade da obesidade infanto-juvenil. As pessoas não entendem ainda que a gente, como sociedade, está obesa. E o grupo se dividiu, quer dizer, como a gente falou no programa passado, né, é um diálogo de ação. Então, é um diálogo entre pessoas de diversos setores desse sistema de alimentação que precisam agir para transformar esse sistema. Quer dizer, se a gente tivesse a oportunidade de transformar o sistema, se tivesse nas nossas mãos, o que a gente faria? Então, o grupo se dividiu em diferentes temas, né? E o grupo do Paulo fez um projeto que a gente chama um protótipo, uma ideia de um projeto em volta do deserto alimentar, né, da falta de acesso que acontece, a gente nem sabe. O deserto alimentar, a partir de 400 metros, que você não acha o produto in natura para você comprar, ou seja, tomate, alface, cenoura, brócolis, chuchu, a gente não se dá conta, né, porque quem mora numa região que você tem tudo isso acessível para ser comprado e tem dinheiro para comprar, né, a gente não percebe o quanto esses alimentos não estão disponíveis para serem comprados, né? Então, o grupo ali claramente se juntou em volta dessa questão do deserto alimentar e se juntou muito a esse direito ao acesso, porque também, eu não sei te dizer se é mais caro ou não, mas eu acho que para preparar uma alimentação completa, por exemplo, você abre lá um pacote de miojo e você tem uma sensação de que você tem uma refeição completa. Então, quando você tem que preparar um prato completo, com uma proteína, com verdura, com legume, com cereal, então acaba ficando muitas vezes mais caro, né? Muito mais trabalhoso você montar tudo isso do que você abrir o pacote do miojo ou comer um pedaço de pizza e ter essa sensação de que você teve uma refeição mais completa. Então, eu ouso dizer, mas o Paulo vai falar melhor que eu acho que esse grupo se juntou para garantir esses direitos ao acesso a esse alimento, seja geográfico, que é o deserto alimentar, seja o acesso financeiro, de você conseguir comprar esse alimento,
E olhando para a identidade cultural alimentar, quer dizer, a gente percebe muito na periferia, estudos foram mostrando para a gente, tem muito imigrante também, né? Assim, gerações de imigrantes, principalmente do Nordeste, que vieram para São Paulo, vieram para o Sudeste, comprando esse sonho da cidade grande e perdendo as suas referências culturais da sua terra, da sua história. Então, tem essa perda também da cultura alimentar, que não está na periferia, está no Brasil como um todo, mas a gente vê também muito localizado ali na periferia essa compra direta desse aspiracional de vida moderna, desse pseudo-aspiracional de vida moderna, que está encapsulado ali com a comida rápida, né, o que a gente chama do fast food. Nossa, é coisa pacas, né, Paulo? Quer dizer, começa me apresentando o que te levou, né, a ter interesse em trabalhar com novos urbanos e começando assim, o comecinho da conversa do porquê que a questão da alimentação é um problema no Capão Redondo. Primeiro, a questão do novo é muito atenciosa com essa situação, porque assim, quando eu fui convidado para Novos Urbanos, eu fiquei meio como a Andréia, que esteve aqui na semana anterior, meio receoso, falando como é que vamos fazer esses diálogos com a sociedade civil, as indústrias, o governo. E isso aí gerou uma certa expectativa, que no começo eu comecei a ver que existia possibilidades. E essa possibilidade, com esse ano que nós ficamos nesse laboratório, fomos vendo que um protótipo podia ser feito e realmente fazer as mudanças que a gente almejava naquele momento. Então, veio para mim essa questão da alimentação a partir do momento que nós fomos contemplados com um ponto de cultura do governo federal, que é uma ação que já existe aqui pelo Brasil inteiro, e nós fomos contemplados como ponto de cultura. A cultura sempre foi muito distante da alimentação, assim, as pessoas veem cultura como teatro, dança, circo, e eu tive um olhar pensando na cultura alimentar a partir do momento que nós ganhamos uma cozinha. A gente tem dentro da organização, a gente atende lá na organização 150 crianças e a gente sempre quis dar uma alimentação melhor, mas nunca tivemos recursos para isso. E a partir desse ponto de cultura a gente conseguiu mudar esse contexto, comprar uma alimentação mais saudável e essa questão entrou muito forte na vida da gente. Porque como a gente viu que existia o deserto alimentar, que a periferia hoje são os maiores desertos alimentares, porque não existe plantação de nada hoje nas periferias do Brasil inteiro. E a gente viu que também dentro desse projeto a gente podia contemplar uma horta, fazer uma questão urbana muito bonitinha. De uma horta. Sim. E a partir disso, Novos Urbanos, que a gente começou a participar no ano de 2015, né? 2015, foi abrindo mais esse leque de ideias e dentro do Novos Urbanos como é uma rede, tinham pessoas ligadas à horta, tinha pessoas ligadas à agronomia. Você não precisa nem começar do zero, né, Paulo? Porque você já tem essas outras áreas que já estão dispostas, talvez, a participar. Eu tive uma sorte de ter vários elementos no mesmo espaço que conseguimos capitalizar isso num sentido único, que foi nesse protótipo. O protótipo não é só uma horta. O protótipo é um restaurante coletivo, um restaurante subsidiado e uma cozinha coletiva. Tá. A gente começou a desenvolver a horta, a gente tem o plano também de desenvolver esses dois itens, para que a gente complete o ciclo, né? Então, essa questão da alimentação, ela veio a partir disso aí, da gente ter ganhado um edital do governo, que foi muito importante, aliás, acaba esse ano, e a gente já está tentando novas possibilidades para manter essa questão, porque a gente viu que a questão realmente muda as crianças, mudam as pessoas. Junto com isso aí veio banco de alimento, veio a sustentabilidade recolhendo óleo de cozinha, porque o alimento acompanha todo um processo, uma cadeia, né? É um processo que acompanha
e não deixa nunca, ele vai sempre acompanhar esse processo. Então, Mas o problema da alimentação, aqui é uma pessoa de fora do circuito, é uma falta de informação aliada à falta de acesso? A questão do óleo, por exemplo, às vezes é falta de conhecimento de como ele deve ser coletado, o dano que ele causa, como pode ser revertido. Mas a falta também de dinheiro para comprar algumas coisas faz com que as pessoas optem por aquilo que está disponível e não busquem uma alimentação mais saudável. Isso é correto, não? Eu vejo a questão da alimentação muito simples, assim. A gente tem que olhar mais para o que a gente está servindo. Então, assim, a gente não está servindo uma boa alimentação para as crianças. A gente, lá na organização, a gente percebeu que, depois de um certo tempo, a gente estava totalmente errado em querer só encher a barriga. Porque, assim, a desnutrição e a obesidade, elas estão juntas. Eu tive um outro parceiro dos Novos Urbanos, que é o CREM. Eu chamei eles para pesar e fazer todo um diagnóstico das crianças. E a gente tem criança no mesmo espaço com obesidade e com desnutrição. Então, como que a gente vai lidar com isso no dia a dia? Porque as famílias de periferia, as mães deixam as crianças, vão trabalhar, então elas vão automaticamente, elas vão comer errado e algumas não vão se nutrir dos alimentos corretos. Então a gente está com uma coisa que eu acho que a falta de informação é a mais eficaz nesse momento. Eu acho que existe uma grande falta de informação quanto à questão dos resíduos, das compostagens, do que se pode fazer pelo meio ambiente, desde da questão da água. Sem desperdiçar, né? Não, tanto desperdício como recolher a água. Assim, a gente tem um São Paulo que chove e as represas não enchem. Aonde está indo essa água? Exatamente. Estão indo para o rio, está indo para o esgoto. Eu falo do desperdício que muitas vezes no alimento, né? A casca da banana, tem um monte de receita de casca de banana, que aliás eu já comi algumas e são deliciosas, né? A utilização do alimento até o fim, para que não se perca nada no processo. A mentalidade que a gente tem muitas vezes é assim, terra é suja, né? A mãe da gente já fala, pô, você sujou de terra. Então a gente fica sempre com aquela ideia, pô. Então quando você chama uma pessoa para trabalhar numa horta, a pessoa fala, não, é muito suja. E não é isso, a sujeira a gente então é sujo, né? Porque a gente é terra. A gente acha que é um retrocesso quando na verdade era um necessário avanço. Mas eu vou fazer uma pausa, um respiro rapidinho para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala de alimentação e diálogo intersetorial com o Paulo Magrão, coordenador de Ponto de Cultura Alimentar do Capão Cidadão, e com a Denise Chaer, idealizadora do projeto Novos Urbanos. E nessa pausa que a gente fez, o Paulo começou a falar um negócio fantástico. A gente estava falando sobre essa questão da alimentação muitas vezes errada, né? Do fácil acesso, do baixo custo, aquela mãe que voltando do trabalho compra um salgadinho para o filho e tudo mais, e tem muito mais simbologia por trás dessa alimentação, não é não, Paulo? Isso, a alimentação é um momento alegre, né? A gente fala assim, é um momento que a gente degusta aquela alegria, né? E a mãe está dentro do ônibus, muitas vezes lotados, e passa o cara vendendo salgadinho, ela já pensa logo no filho, o que eu posso... E já compra aquele salgadinho... Um agrado, né? Como um troféu, uma coisa... E chega, a criança vai ficar muito feliz também. Só que junto com isso vem o peso que isso vai gerar no futuro, né? Porque hoje em dia, essa falta de contato com o alimento, eu estou dentro de uma horta, eu vejo, e a horta nossa é dentro de uma escola. Então, assim, as crianças, elas não conhecem mais as hortaliças, elas não conhecem as frutas, elas não conhecem as verduras. Então, é muito difícil para você explicar para uma criança que o amendoim dá debaixo da terra, que a cenoura dá debaixo da terra. Eles ficam surpresos demais. E isso é o que eu acho que dá motivação para a gente continuar com a horta, tentando trazer crianças, trazer pessoas para conhecer um alimento verdadeiro, né? Porque eu acho que é o único alimento verdadeiro que a gente tem, é esse que a gente produz nós mesmos, sem agrotóxicos, com a própria água. A gente tenta recolher os resíduos para fazer a adubagem. Então, a gente tenta completar o ciclo, né?
para que as crianças mais tarde não tenham todas essas coisas, essas doenças que a gente está vendo todos os dias. Agora, é um desafio aí, Denise, né? Porque, por exemplo, como ele falou, esse processo da alimentação, aliás, a humanidade, né? A história da humanidade é ao redor de uma mesa, né? O preparo da comida, é a reunião das pessoas e tudo mais. Qual que foi o grande desafio no Capão Redondo, diante dessas demandas que o Paulo apresenta, e como que o Novos Urbanos pôde ajudar nesse sentido? Acho que essa é uma das belezas de você estar num ambiente transsetorial. O Paulo está dentro de um setor do qual a indústria talvez no dia a dia não converse com, ou enfim, o pesquisador, dependendo, né? Tem pesquisadores de pesquisa aplicada, mas tem muito pesquisador também que é um observador. Então, o relato na primeira pessoa do Paulo, de quem vive essa realidade, que está dentro, inclusive, como ele falou, de um centro de cultura alimentar da região dele, eu acho que favorece a compreensão de todos. Então, acho que naturalmente, quer dizer, quando a gente fala de deserto alimentar, faz todo sentido quando você escuta o Paulo falar da falta de acesso, né? Quando a gente fala desse aspiracional da nova sociedade ou da nova cidade, ou da cidade grande, né? E o Paulo fala da alegria da mãe de dar o salgadinho. Quer dizer, por que ela reconhece que esse salgadinho é um prêmio, né? Ela reconhece porque foi criado toda uma história na sociedade de que a comida industrializada é a comida alegre, né? Então, eu acho que a gente é a favor de uma comida equilibrada. Eu acho que a gente deve comer de tudo. Eu não consigo... Cada um vai ter as suas preferências, mas eu acho que o que a gente vê em comum, quer dizer, é que está faltando, sim, mais comida de verdade, que a gente chama no prato da criança, né? Mais verdura, mais legume, mais fruta. Teve um desequilíbrio dessa medida de consumo que a gente já falou também no programa passado. Então, na verdade, não é o Novos Urbanos que faz nada. Quando a gente coloca esses 40 atores de 40 instituições e setores diferentes para conversar e cada um vai falando da sua realidade, a gente vai montando quase que um mapa, né? Um xadrez que vai sendo montado. Né? A gente conecta, a gente ajuda, eu acho que assim, não a gente, né? Mas quando a gente conecta, a gente ajuda que essa experiência prática do Paulo esteja embasada por um pesquisador, né, por um centro acadêmico e que pode, né, que pode fazer essas conexões e que esse projeto ganhe força. Eu não vejo muito como ajuda, eu vejo como uma parceria mesmo. Assim. A gente somos parceiros na mesma, o ideal é o mesmo. Assim, quando eu fui descobrindo essa questão alimentar nesses 2 últimos anos, eu comecei a entrar a fundo, né, na minha consciência também, porque até aí eu vinha 50 anos comendo o salgadinho. Não, salgadinho, nem tanto salgadinho, mas de tudo, né? Porque quando você tem uma curiosidade alimentar, você vai... E eu venho de família nordestina. Comida então, boa. assim, a gente comida pesada. Então, você começa a ver as diferenças a partir do momento que você observa que minha filha, tem uma filha hoje em dia que tem 30 anos, ela já tirou a vesícula. Por que você tira uma vesícula? Aos 30 anos. Pô, eu não dei comida, mas ela comia tudo que era porcaria, pode-se dizer. Então você começa a ver assim, pô, ela não comeu as coisas que eu comi. Ela não comeu as frutas que eu comi. Ela come e ela é declaradamente industrializada, assim. Ela tem orgulho daquilo. Então, assim, é difícil você conscientizar essas pessoas. Então... Que existe uma medida, né? Que existe também um equilíbrio, você tem que ter um equilíbrio. Por isso que quando a Denise fala assim, não temos que deixar de comer nada, você não tem que deixar de comer nada, você tem que continuar, mas você tem que saber dos açúcares, quais são os maus que ele vai fazer para você. É a tal da informação, né? Com isso a o pessoa tanto de trabalha e sal faz que a suas gente escolhas. consome. Então você começa a ter mais consciência. Quando você fala, pô, no meu ambiente de trabalho hoje em dia, o açúcar no café, cada um põe o seu. Você chega numa padaria hoje em dia, tá lá o tanto de açúcar, o café já vem adoçado. Então como é que você vai lidar com isso? Até bem pouco tempo atrás, quer dizer, alguém escolhia por você uma quantidade X e você não conseguia... Então, a partir dessa consciência que a gente está mudando o conceito. Eu acho que esse conceito é bem lento ainda, a gente vai sofrer muito. Porque é difícil você ir no mercado hoje em dia e não achar o que você quer comer. Eu mesmo, hoje em dia, eu tenho dificuldade. Eu chego, putz, isso aqui não dá, isso aqui dá. Daí você começa a olhar rótulo, daí você começa a achar, não, você está ficando louco. Não estou ficando louco, pô, isso aqui vai fazer bem para mim, né?
Então, daí você começa a ter informação, você começa a ver que você estava realmente com alguns equívocos, né? O suco de caixinha, que você olha, o suco de caixinha é saudável. Não, não é saudável. Nem todos, né? Não, tem alguns que não são. Mas você tem que ler o rótulo. Claro. Mas você tem que ler o rótulo. Você tem que ler o rótulo, não pode fugir do rótulo. E então essa questão foi ficando muito clara com esses 2 anos de trabalho, e eu acho que cada vez vai ficar mais claro ainda, e a gente vai tentar implantar isso com as pessoas que cercam a gente, que é a nossa rede de proteção. Então eu tenho lá crianças, eu tenho minha família, então essas redes de proteção a gente tenta o tempo todo cuidar, né? Eu quero falar um pouquinho de resultado com você dessas redes de proteção, mas vai ser daqui a pouquinho, rápido, intervalo último, e a gente volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala de alimentação e diálogo intersetorial. Nós estamos conversando hoje com o Paulo Magrão, coordenador de Ponto de Cultura Alimentar do Capão Cidadão, e Denise Chaer, idealizadora do projeto Novos Urbanos. Paulo, eu pedi para você guardar aquele momento de resultados, quero saber agora. Nesses 2 anos aí, trabalhando em conjunto, pensando em conjunto, dialogando, como é que a alimentação do Capão Redondo começou a melhorar? Eu acho que o resultado ele começa no primeiro ano já, quando a gente conhece o Novos Urbanos, né? Porque o Novos Urbanos ele foi essencial nessa questão. Dentro do grupo das pessoas tinha uma pessoa da Secretaria de Abastecimento, Secretaria do Trabalho e Abastecimento, que abriu um leque de ideias, e um deles foi um banco de alimentos, que a gente lá tem esses alimentos, recebe da prefeitura e distribui para a comunidade, que é um resultado muito positivo, porque além de você ter como conversar com a comunidade sobre a questão alimentar, você está distribuindo gratuitamente. E também dentro desse grupo tinha um programa chamado Hortas e Viveiros, que são os viveiros e hortas do Cinturão Verde aqui da capital. E eles tinham uma bolsa, e como que nós conseguimos captar isso para uma horta? Eles fizeram uma proposta, falaram, arruma um terreno que a gente arruma as pessoas para pagar para trabalhar nessa horta. E a questão da horta, ela veio através dessa bolsa, desse grupo que eu reuni de pessoas, peguei pessoas de diversos conflitos, porque a periferia vive um conflito, então eu peguei gente que estava com problemas psicológicos, gente que estava desempregado, gente que estava com problema de famílias, e reuni 15, alguns que já tinham trabalhado em horta, outros que nunca tinham, nem sonhavam em trabalhar em horta, e reuni no mesmo espaço, essas são 13, agora são 15 pessoas. E começamos a horta como segundo plano. O primeiro plano era o desenvolvimento humano, porque eu acredito que a partir do desenvolvimento humano, a gente ia conseguir fazer uma horta. Então ficamos 1 mês fazendo conversas, eu mostrando as coisas que eu tinha, uma teoria, que a teoria U, que eu aprendi um pouco lá, tal. Eu falei, não, essa teoria é legal para mostrar para eles, pelo menos para... E fiquei 1 mês praticamente passando filme sobre agrotóxicos, tal, e consegui um terreno de um colégio e começamos as atividades. Isso há vai fazer 1 ano exatamente agora em setembro. E conseguimos ver que essa mudança mudou primeiro as pessoas. Hoje em dia, porque assim, você com pessoas com conflito, elas não têm muita responsabilidade, então você não tem horário, elas não têm muito incentivo no dia a dia. Então a gente começou a fortalecer esse incentivo, essa questão humana, para que eles conseguissem sair dos problemas pessoais. Eu tinha um rapaz que tomava remédio tarja preta lá, ele com 6 meses o médico deu alta, o outro melhorou a saúde, porque de manhã a gente faz ginástica, além de mexer com a terra, não é só a terra que é o essencial. A gente tem as conversas, os diálogos que a gente tem sobre política, sobre dia a dia, o jornal que eu pego de manhã e a gente lê as manchetes para entender, ouvidas, inseridas, para entender, porque essa questão das tecnologias hoje, ela deixa as pessoas muito distantes umas das outras. Então, e a gente vê isso claramente em todos os lugares.
Então, comecei a trazer essas pessoas, nós começamos a ver que era possível fazer um trabalho, começamos a trabalhar na horta, e isso refletiu na organização, porque assim, a gente começou a fazer suco para as crianças você está falando de resultados. Sim, sim. Então o resultado, assim, a gente começou a fazer suco, as crianças da ONG começaram a tomar suco, deixaram os refrigerantes, hoje em dia as crianças, elas mesmas declaram para a gente que não bebem mais refrigerante. Então a gente viu que é um ciclo muito importante, se a gente não tomar posse dele o tempo todo, e é a única salvação que eu vejo. Porque assim, eu vi que a gente tinha problemas com as crianças lá, daí a partir desse ano, do meio do ano para cá, a gente começou a dar almoço, que a gente dava só lanche também. A gente começou dando suco de pozinho. Hoje não, a gente dá suco com fruta, a gente dá almoço feito lá, a gente dá bolo. Então isso para mim já basta como resultado palpável, né? Que a gente enxerga, que a gente vê as crianças, que a gente está todos os dias lá, a gente vê a mudança. Se você conversar com qualquer pessoa que participa lá, fala, nossa, isso aqui a gente mudou muito a nossa vida. E a questão alimentar, ela é essencial. É engraçado que a TV jamais vai conseguir mostrar o que eu estou vendo aqui, que é um orgulho no seu olhar. Eu duvido que a TV mostre isso, mas de verdade, e obrigada por compartilhar, Paulo, porque é tão feliz de ver que isso acontece. Mesmo a gente, às vezes, não estando ali junto, é tão bom ver que isso está acontecendo. E Denise, fala, Denise, vai. Não, o que eu queria trazer, além desse aspecto humano fundamental, que acho que você falou muito bem, que está impresso, né, no olhar do Paulo, na luta dele, no trabalho dele diário, acho que o novo desafio, né, assim, como você falou dos desse próximo ano de trabalho, acho que esse novo desafio que a gente pactuou junto, quer dizer, é fazer desse projeto não só um projeto de educação, né, ele precisa manter esse espaço de educação, mas que ele seja um projeto de inovação social, de negócio social, que traga uma sustentabilidade, que às vezes a gente conversa muito sobre inovação social e a gente acaba falando, às vezes fica no assistencialismo, né? O assistencialismo acho que não interessa nem para a gente, nem para eles. Então, tem um ponto de alavancagem, onde você precisa dar mão, onde você precisa fazer um aporte financeiro, né? Nesse caso, foi maravilhoso que a prefeitura estava lá, viu o valor desse trabalho, conseguiu agregar isso dentro de uma bolsa, dentro de um programa que está em percurso até o final desse mandato da prefeitura. E agora a gente tem um desafio, quer dizer, a partir desse espaço que foi criado, né, desse investimento financeiro, das bolsas, desse processo de educação, de acolhimento, como que isso vira um negócio social? Como que isso... E aí tem vários projetos de muito sucesso ali naquela região, como o da Agência Solano Trindade, que é um banco popular, é um banco comunitário. E como que a gente, então, desse projeto do Paulo, como que com esse novo, um novo momento, né? Como deixa de ser só um projeto de educação, que não é só, mas enfim, e leva para uma visão maior de um negócio social que possa gerar um novo modelo de desenvolvimento para aquela região a partir dessa nova educação alimentar. Então, acho que esse é um novo desafio, pelo menos na minha visão. É uma moeda, né? Essa moeda é uma moeda social. A gente fala como moeda social. O banco, a Agência Solano Trindade, eles têm um banco, Sampaio, que desenvolve com a comunidade as tecnologias de solidariedade, que é uma moeda social. Então, a gente tem essa questão de desenvolver uma própria moeda e desenvolver o local. Então, eu vejo a horta, a cozinha, esses resultados todos como o início mesmo, para a gente dar agora para frente, como já aconteceu na Índia, né, que as moedas sociais, já ganhou o prêmio Nobel. A gente aqui, eu não vejo outra solução para o combate do consumo acelerado que a gente vive, a não ser essas tecnologias que a gente tem utilizado micro, né? Ela ainda é micro, mas ela pode se tornar bem maior. Mas tem que sempre ter um começo, né, Paulo?
Bom, eu faço assim hoje para vocês, porque, poxa vida, que programa maravilhoso. O programa vai ficar por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, o Paulo Magrão, coordenador do Ponto de Cultura Alimentar da Associação Capão Cidadão, e a Denise Chayer, idealizadora e diretora do Novos Urbanos, que tem como uma grande missão promover diálogos para a ação na sociedade. E eu convido você a continuar conosco através da nossa página no Facebook. Sou a Marina Machado e até a próxima semana.